Olá, eu sou Luísa Medeiros, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde leciono no curso técnico de administração e nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, de práticas de letramento e informática aplicada à educação. Atualmente, sou doutoranda no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática na Universidade Cruzeiro do Sul. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite pela oportunidade de participar, no 14º Enem, nessa mesa redonda que tem esse tema tão importante que vem refletir sobre o uso de diferentes recursos digitais para o ensino de matemática, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. É um grande desafio a incorporação das tecnologias digitais nesse momento que estamos passando, nesse cenário aí pandêmico e pós-pandêmico. Então, pretendemos levantar discussões sobre a necessidade de uma formação inicial e continuada de professores, que inclua em seus currículos o uso prático dos recursos tecnológicos e em diferentes contextos do cotidiano escolar. Também traremos para o debate diversos questionamentos aí que vêm surgindo nesse cenário, de certa forma, que acelerou o processo de transformação pelos quais o currículo, os saberes docentes e a identidade profissional vem sofrendo aí há anos. Então, no final, a gente espera que possamos incentivar essas ações inovadoras e perspectivas de novas práticas pedagógicas no uso dos recursos tecnológicos, contribuindo assim para a expansão do conhecimento e o interesse pela busca aí acerca dessa temática. Para começar, vamos conversar um pouco sobre o ensino de matemática. Trago uma citação do professor Birantão D'Ambrosio, que já apontava da importância dos professores deixarem de ver a matemática como um produto pronto, cuja transmissão é vista como um conjunto estático de conhecimentos e técnicas. Então, para Ambrósio, a escola não se justifica pela apresentação de conhecimento obsoleto e ultrapassado, muitas vezes morto, sobretudo ao se falar em ciências e tecnologias. Então, para ele, é necessário valorizar a aquisição, a organização, a geração e a difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e nas expectativas da sociedade. Então, isso não será possível de atingir sem uma ampla utilização de tecnologia na educação. Ele coloca que a informática e a comunicação dominarão a tecnologia educativa no futuro, isso lá em 2012. E, portanto, ele indica aí as potencialidades das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Os estudos do professor Biratã destaca aí para a importância do contexto e do ambiente cultural na qual a matemática desenvolve. Também a utilização dos conhecimentos prévios dos estudantes na escola. Então, ele destaca essa importância. A autonomia do docente para fazer o novo, abrindo em mão de medidas controladoras no ensino da matemática. E pensar o quê? Pensar numa ludicidade, num novo fazer mais prazeroso. Então, essas concepções são importantes quando pensamos no ensino de matemática. Agora, passamos a refletir sobre as tecnologias digitais, olhando também para o que defende a Base Nacional Comum Curricular e pensar um pouco sobre a era digital. Primeiramente, citamos Pierre Levy. Para ele, as tecnologias digitais se encontram cada vez mais ao alcance dos indivíduos e provocam mudanças na relação com o saber, redefinindo alguns espaços. Então, as novas possibilidades de criação coletiva, aprendizagem cooperativa e a colaboração em rede oferecidas pelo cyberespaço coloca novamente em questão o funcionamento das instituições e os modos habituais dessa divisão de trabalho, tanto nas empresas quanto nas escolas. Então, o autor, diante disso, questiona sobre o papel do professor. Então, nesse cenário
Qual seria o papel do professor? Então, ele coloca, né, que o professor, né, se transforma, né, não é mais um difusor de conhecimento, né, ou de fontes explosivas de acesso ao conhecimento, mas um incentivador do processo de aprendizagem do pensamento. Então, o professor, diante dessas potencialidades educacionais, né, no cyberespaço, tem a tarefa, né, de atualizar suas práticas, né, com o desejo de aproximar suas atividades, né, num ensino aí promovido pela cultura digital e suas ferramentas. Também, se olhamos, né, para a Base Nacional Comum Curricular, ela defende, né, fazer o uso de tecnologias de informação e comunicação, pois possibilita os estudantes ampliar sua compreensão de si mesmo, né, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Então, é importante, né, considerar as mudanças promovidas pela cultura digital na atualidade. Os avanços, né, das tecnologias, né, a multiplicidade de recursos e o aumento, né, do acesso à internet, né, o jovem aí cada vez mais vai se tornando, né, protagonistas. Né, é o que desejamos. Né, e como consumidores dessa cultura digital, integrando diretamente recursos tecnológicos. Pensando, né, nesse desafio aí para a escola, repensar sobre a estrutura, né, seu currículo e sua missão na sociedade do conhecimento, né, olhamos aí para o cenário. Né? Então, atualmente, na escola vive conflitos de gerações. Né? Então, a gente tem professores, muitas vezes tradicionais, né, que tiveram uma formação, né, docente no século XX, mas ainda, né, nos modelos do século XIX. Que hoje, né, é já considerada ultrapassada para o mundo atual. E temos o quê? Né? Os estudantes que fazem parte já dos nativos digitais, né? Que são aqueles que possuem uma intimidade, né, com os meios digitais e têm habilidades e competência de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, né, assim, a gente pode pensar na escola, né? Então, aí falando um pouquinho, né, dessa evolução da internet, né, então a gente percebe aí que ela foi, né, evoluindo e modificando de acordo com os interesses, né, dos usuários, do mercado econômico. Né, então a gente todos os dias aí somos surpreendidos, né, com novas tecnologias e ferramentas aí disponibilizadas pelas redes sociais. Então, olhando, né, para a Web 1.0, né, quando começou a se popularizar, né, ela tinha pouquíssimas opções, né, de navegação virtual. Né, não havia uma interação entre os públicos e o custo, né, era alto. Né, então, a gente tinha uma característica, né, como um sistema unidirecional, né, e com muitas limitações aos usuários. Já na Web 2.0, em 2004, né, que essa migração, a gente percebe uma característica principal, que é a produção de conteúdos nas redes sociais, né, o uso também de dados para armazenar. Então, a Web passava, né, a comunicação via de mão dupla, né, tornando esse processo bilateral. Então, a gente produzia, publicava, compartilhava conteúdos entre si. Hoje, aí, na Web 3.0, né, ela já introduz novos recursos de interação entre os usuários, né, além de intensificar, né, as funcionalidades. Então, né, entre as transformações digitais que se deram no campo, a gente pode citar, né, o uso das máquinas e dos algoritmos. Né. Então, se você abrir agora, né, o Google e procurar opções de celulares para comprar, o sistema inteligente, né, ele vai bombardear suas páginas, né, das redes sociais com propagandas, né, porque ele tem um mecanismo lá de busca para entender as necessidades, né, enquanto a pessoa e consumidor, né, que vai fornecer, né, conteúdos que ele considera de maior relevância para você. Então, logo, né, essa migração da Web 1.0 para 3.0, ela culminou, né, nessa expansão do mundo virtual. Então, o que a gente pode aí, né, esperar aí para a Web 4.0? Né? Então, essas principais tendências, né, também destacam o uso maciço da inteligência artificial, né, que a gente pode esperar aí,
forte integração, né, entre humanos e máquinas. Então, uma exploração maciça, né, da comunicação sem fio. E aí mais rápido, né, mais ágil, instantânea, né? Então, né, vamos olhar, né, um pouco aí para esse novo mundo, né, digital. Diante disso, né, a apropriação, né, dos recursos tecnológicos digitais, né, é apenas uma das tantas dimensões, né, que precisam ser incorporadas à formação de educadores e educandos, né? Então, da relação, né, estabelecida entre as tecnologias digitais e as práticas pedagógicas, né, surgem potencialidades em função das próprias características, né, interativas desses artefatos, né? Então, eles possibilitam a autoria, coautoria, colaboração e participação ativa nos processos de ensino-aprendizagem. Então, entre essas diferentes tecnologias disponíveis na web, né, que podem contribuir com as práticas da educação básica, eu indico o livro Tecnologias Digitais de Rede na Educação Infantil, né? Uso, né, e potencialidades pedagógicas, né, de autoria de Magali Marcon Ripa, 2020. Esse livro aí tem o objetivo de apresentar as funcionalidades e as potencialidades pedagógicas de 8 tecnologias digitais de rede, com foco, né, em propostas de atividades para a educação infantil. Então, eu trago aí como exemplo o uso do StoryJump, né, o uso do Canvas e o terceiro recurso, o uso do Padlet, né? Os autores, eles esperam que suas proposições aguçem a curiosidade pedagógica, né, para que, a partir da realidade de cada escola, né, seja possível incluir o uso dessas tecnologias digitais, né, em seus planejamentos pedagógicos, no planejamento escolar, né, e nos projetos aí político-pedagógicos. Então, né, com o intuito de superação da simples inserção das tecnologias digitais, né, em ambientes educativos desvinculadas aí da intencionalidade pedagógica, né? Então, vamos aí para o primeiro exemplo com o uso do StoryJump. Então, o StoryJump é um site que permite a criação de livros digitais, né, com temáticas infantil. Então, com esse site, é possível trabalhar com a criatividade, né, autoria individual e coletiva, além de processos de apropriação da linguagem escrita, da estética e da arte. Usuários podem inserir imagens, né, objetos e personagens, cenários, bem como os textos e narrações, né? Então, eu coloquei um exemplo aí, né, de como é, né, o site. As histórias elaboradas no StoryJump, elas podem ajudar as crianças a comunicar ideias matemáticas, né, socializando os processos utilizados. Então, o educador, ele pode formular situações, problemas relacionados às histórias para propor desafios matemáticos, né? Então, o importante é apresentar a matemática inserida, integrada, né, ao contexto, né, da criança. Então, o livro, né, ele coloca como, por exemplo, organizar histórias com fotos em diferentes momentos do período letivo, né, indicando medida das crianças, altura, massa, tamanho dos pés, né, e comparando aí ao longo dos meses, né. Já, né, para investigar, né, as regras e as regularidades do sistema numérico, né, pode ser explorado aí o índice, a numeração das páginas e o ano da publicação, né, por exemplo. O segundo exemplo que eu trago para vocês, né, é explorar, né, peças de design com Canva. Então, o Canva é um serviço, né, online que possibilita a criação fácil, né, intuitiva de diferentes designs. Né, com poucos cliques e a partir, né, de templates e recursos da própria tecnologia, torna-se possível, né, criar materiais midiáticos diversos, né, como cartazes, panfletos, postagens de redes sociais, livros digitais, cartões e muito mais. Então, é um excelente recurso, né, para o trabalho, né, de produção textual, né, a partir também de diversos gêneros textuais, né.
Então, um dos campos da experiência da educação infantil, né, segundo a Base Nacional Comum Curricular, né, titulado, né, como Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações, né, destaca lá, né, que as crianças também se deparam frequentemente com eixos matemáticos, como contagem, ordenação, né, relações entre quantidades, dimensões, medidas, né, comparação de pesos e comprimentos, avaliação de distância, né, reconhecimento de formas geométricas, né, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais ordinais, né, que igualmente, né, alguns a curiosidade. Então, a partir, né, desses conhecimentos matemáticos, né, o livro aí, né, indica, né, possibilidades de aulas, de sequências didáticas e outras formas de planejamento. Então, ele coloca, né, que o autor, né, que o Canva ele poderia ser um dos recursos nesse processo. Então, né, ele coloca uma atividade, né, um livro digital com imagem que pode explorar as medidas convencionais e não convencionais da altura das crianças, né, permitindo aí sua comparação, compondo, né, tabelas e outras formas de registro. É um dos exemplos que tem, né, o livro indica. Então, eu coloquei também aí como que é, né, né, a página aí do site no Canva. Terceiro recurso é o uso do Padlet, né? É um serviço aí da internet que permite a criação de um mural digital, onde é possível, né, inserir aí conteúdos sobre determinados temas, né? Ele funciona como uma folha de papel online, onde as pessoas podem colocar qualquer conteúdo em postagem, né? Por exemplo, imagens, vídeos, documentos de texto, né? Então, os usuários do mural podem conversar sobre esses conteúdos, né, ou inserir também os comentários. As postagens no mural podem ser organizadas visualmente de diferentes formas, né, de acordo aí com o interesse do usuário que criou. Você também pode, né, convidar outros usuários do Padlet para editar o mural colaborativo, né? Então, uma ação aí bem colaborativa. Os autores eles apresentam o uso, né, do Padlet para sintetizar uma pesquisa realizada pelas crianças, né? Então, o livro, né, que a gente está aqui indicando, eles colocam, né, que a coleta, né, de dados, né, as crianças podem pesquisar informações em diferentes fontes, né, na forma de pesquisa, entrevistas, histórias de vidas, né, e pedidos de informações a familiares. Então, sempre também, né, com a ajuda do professor e das outras pessoas adultas, né? Então, nesse contexto, né, eles pensaram num projeto envolvendo brincadeiras antigas, né? Então, esse é o exemplo que eles colocam. Então, pode o quê? Né? Na elaboração, né, junto com as crianças, fazer perguntas, né, para as pessoas mais velhas da sua família, né, e da rua onde moram. Então, como exemplo, ele coloca, né, como brincavam quando eram crianças, com que tipos de brinquedos e brincadeiras, né? Então, o educando, ele pode, né, a criança pode fazer essa pesquisa. Então, o professor, ele, né, vai também disponibilizar o link de acesso, né, da turma e solicitar que os familiares, né, através de um smartphone, também auxilia a criança a registrar, né, as respostas aí da pesquisa realizada. E aí no final, né, teria aí como resultado, né, da pesquisa disponível para todas as crianças e os seus familiares, né, contribuindo aí, né, para a ampliação, né, de repertório referente aos brinquedos e brincadeiras antigas. Então, eu coloco aí também, né, um exemplo aí desse mural, né, feito aí, né, usando o Padlet. Finalizando, né, eu trago aí, né, uma citação, né, de Morin e outros pesquisadores que quanto mais oportunidades de reflexões e trocas de experiências os docentes vivenciarem, né, relacionados ao uso de recursos tecnológicos, mais terão as oportunidades de desenvolverem, né, concepções pedagógicas relacionadas a esse uso, né, e a concepção organizacional de suas aulas, né, com as possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais. Então, encerro aqui a minha fala, né, e até a roda de conversa.